Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Doramei. No dia 16 de janeiro, a Netflix anunciou 34 novas produções sul-coreanas, que vão estar sendo adicionadas ao seu catálogo no decorrer de 2023, e eu vou te contar quais são elas. Nesse vídeo eu vou contar apenas sobre os K-dramas, tá bom? Mas também vai ter filmes, realities e até documentários. Se vocês quiserem uma parte 2 trazendo esses outros, deixem aqui nos comentários que eu trago. Com certeza é um dos dramas mais aguardados pelas dorameiras, afinal é o retorno do Park Seo-joon aos dramas, ao lado da Han So-hee no drama A Criatura de Gyo-sang. Situado nos tempos sombrios da primavera de 1945, Criatura de Gyo-seong é um thriller sobre dois jovens adultos que enfrentam uma criatura e lutam pela sobrevivência. A gente ainda não tem data de estreia. Cavaleiro Negro, que também vai marcar o retorno do ator Kim Woo-bin aos dramas, situado no ano de 2071, onde o mundo foi dizimado pela poluição tóxica do ar. Apenas cerca de 1% da população sobreviveu e agora existe uma classe social estrita. Também está sem data de estreia por enquanto. Duna vai marcar o retorno da Suzy aos dramas. Quando John se muda para o seu novo apartamento, ele não esperava que a bela ex-celebridade Duna morasse no andar de baixo. John tenta evitá-la no início, mas fica cada vez mais curioso sobre a sua vida misteriosa. Também não temos data de estreia ainda. O Tempo Traz Você Pra Mim vai ser estrelado pela Jo Yeon-bin e o Han Hye-sop. Joo-hae sente falta do seu namorado, que faleceu há 1 ano, e volta no tempo para 1998. Lá ela vai conhecer o Shi-hong, que é idêntico ao seu namorado. Tô super interessada nesse aqui, bem curiosa pra saber como é que vai ser a química desses dois. Ainda não tem data de lançamento. A Lição, parte 2. Primeira temporada estreou no finalzinho de 2022, né? O drama é um fenômeno, isso sem dúvidas, até hoje. Desde que o drama estreou, ele tá ali no top 10 em vários países. E o pessoal tá bem ansioso por essa segunda temporada. A espera não vai ser tão longa assim não, viu? A parte 2 estreia no dia 10 de março. O drama conta a história de uma mulher com a alma dilacerada por violência sofrida na época da escola. Ela dedica a sua vida para se vingar daqueles que o machucaram no passado. A primeira temporada, para quem não viu ainda como eu, tá disponível na Netflix legendado e dublado. Canção dos Bandidos. Vai ser estrelado pelo Kim Nam-gil e a So-hyun. Uma história de ação e aventura que se passa no conturbado período em que o Japão colonizou a Coreia. Nela, um grupo de pessoas vai parar em uma cidade sem lei por diversos motivos e precisa se unir para proteger o povo coreano. Ainda não tem data de estreia. GP Dog Day 2. O drama é estrelado pelo Jung Ha e vários atores de grande peso. A primeira temporada está disponível na Netflix. Se você não viu, corre, vai ver. Esse drama é muito bom. E o drama é sobre uma unidade militar coreana responsável por buscar desertores. Ainda não tem a data de estreia para a segunda temporada. Garota da Máscara vai ser estrelada pela Go Hyo-jung e pela Nara. Vai contar a história da Kim Mo-min, que trabalha em um escritório durante o dia e é insegura em relação à sua própria aparência. À noite, ela faz live usando uma máscara para esconder o seu rosto, até que ela se envolve em um incidente que muda a sua vida. Esse também não tem data de estreia ainda. Cães de Caça vai ser estrelado pelo Woo Do-han e pelo Lee Sang-bi. É sobre a história de dois jovens que entram no mundo da agiotagem em busca de dinheiro e se envolvem em uma rede de forças sombrias. Tem data de estreia do drama. Celebridade vai ser estrelado pela Park Kyung e Kang Mi-hyuk. Seori vai mostrar a realidade por trás da vida glamurosa e competitiva das celebridades. Também não tem data de estreia. Sweet Home 2, finalmente tá vindo aí a segunda temporada de Sweet Home, que parecia mais uma lenda urbana, mas agora é oficial, ela vai vir. O drama é estrelado pelo Song Kang e outros atores super talentosos e de peso. A primeira temporada tá disponível na Netflix, vai ver que é muito bom. Quando humanos viram monstros selvagens e espalham o terror, um jovem atormentado e os seus vizinhos lutam para sobreviver sem perder a humanidade. A gente ainda não tem a data de estreia da segunda temporada. Amo Te Odiar, esse vai estrear no dia 9 de fevereiro. Vai ser estrelado pela Kim Ok-min, Yoon Tae-oh e o Kim Ji-hoon. E é uma comédia romântica sobre uma mulher que detesta perder para os homens e um homem que não confia nas mulheres. Os dois vivem um romance conturbado, tentando encontrar a paz ao longo do processo. Uma dose diária de sol vai marcar o retorno da atriz Park Bo-young. Finalmente aí a gente vai ter a atriz de volta. E o drama vai explorar o universo da psiquiatria e contar a história da Da-eun, que é uma jovem enfermeira que começa a trabalhar na ala de saúde mental de um hospital e das pessoas em sua vida. Ainda não tem data de estreia. Adeus Terra vai ser estrelado pela Han Hyo-jin e o Oh Ha-in. E o drama vai contar a história dos 200 últimos dias de vida dos habitantes do planeta antes de uma colisão fatal com um asteroide. Ainda não tem data de estreia. Criador de Rainhas vai ser estrelado pela Kim Hae e a Lu Sori.
Vai contar a história da Hwang Do-hee, que é uma profissional de relações públicas genial que trabalha para um conglomerado corporativo, mas resolve atuar na política para tentar eleger a ativista Ho Kyung-suk como nova prefeita de Seul. Ainda não tem data de estreia. Atrás do seu toque. O drama vai ser estrelado pela Han Ji-min e Lee Mi-ki. O sonho da Yeobum era ser veterinária na pequena cidade de Mudin. Mas entre partos de bezerro e vacinação de peixes, ela faz muito trabalho sujo para pagar as contas. Só que tudo vira de cabeça para baixo quando, em uma visita a um rancho, ela descobre o dom da psicometria. No mesmo dia, ela conhece o detetive Jang Yeol, que confunde a jovem com uma criminosa e tenta derrubá-la. O drama ainda não tem estreia e eu tô super interessada, achei o plot bem interessante. Curso intensivo de romance. Esse estreia no dia 21 de janeiro e vai ser estrelado pela Jeon Do-yeon e o Jang Kyung-ho. O drama é uma comédia romântica que conta a história do Shi-yeol, um professor famoso em toda a Coreia, e de Heng-soo, que é uma ex-atleta da seleção nacional de handebol e dona de uma loja da vizinhança. A Hae-sung enfrenta o universo do ensino particular para tentar garantir uma vaga na universidade para o seu sobrinho e acaba se envolvendo com o Ji-yeol, cuja fama atrapalha o seu romance. A Boa Mãe Má vai ser estrelado pela Ha Min-ran, o Lee Dong-ryu e a Han Yeo-jin. O drama promete ser reconfortante e comovente. A Yong-soo é uma jovem viúva que cuida de uma fazenda de porcos e de seu filho Kang-hoo sem a ajuda de ninguém. Para dar as boas condições para o menino, ela assume uma persona durona de mãe má. Graças à disciplina da mãe, Kang-hoo se torna um famoso promotor. Mas ao sofrer um acidente, ele perde a sua memória e regride para 7 anos de idade. Diante da situação, a Yong-soo decide vestir novamente a máscara de mãe ruim para o filho, iniciando uma jornada de cura para os dois. Ainda não tem data de estreia. Rei da Terra vai ser estrelado pelo Lee Jun-ho e a Yoo-na. Gu-won é herdeiro dos hotéis King. Ele tem graça, carisma, inteligência e elegância, mas não o que mais deseja, lembranças de sua mãe. Para tentar recuperar a memória, ele volta ao hotel, onde a rainha da hospitalidade e dos sorrisos Chon Sarang comanda a recepção e o laude, que é o sonho dos hoteleiros e cobiçado destino do herdeiro da rede. Ainda não tem data de estreia. Destinada com Você vai ser estrelado pelo Roon e pela Jamboa. Devido a uma maldição que afeta a sua família há 350 anos, o famoso advogado Shin Yu precisa proteger um templo no sopé de uma montanha. Mas, quando um youtuber invade o templo e morre acidentalmente, a determinada funcionária pública Hong Jo exige a demolição do local. A antiga maldição será quebrada. A dona da caixa de madeira voltou. Eowol, guardião do tempo há mais de 60 anos, autoriza a demolição, que revela uma caixa que foi escondida pela Hong Jo. Dentro dela há um documento proibido com feitiços que Shin Yu precisa para quebrar a maldição. Assim, ele começa a trabalhar como advogado na cidade para ficar perto da Hong Jo. Esse também eu tô bem ansiosa, porque eu gosto muito do trabalho do Roon e da Jamboa, e eu também tô bem interessada pra ver como é que vai ser a química aí desses dois. Ainda não tem data de estreia. E por último, Vejo Você na Minha 19ª Vida, que vai ser estrelado pela Shin Hye-soo e o Han Bu-ryu. O drama é baseado em um webtoon e vai contar a história de amor espiritual entre a Ban Jae-woon, que é dona de uma extraordinária habilidade de lembrar de suas vidas passadas, e o Mon So-ha, seu amor escrito nas estrelas. A Ban Jae-woon nunca se prende às suas vidas anteriores, mas ao perder o Mon So-ha em sua 18ª vida, ela decide começar a sua 19ª encarnação em busca de uma reconciliação. Esse ainda também não tem data de estreia, e eu também tô curiosa pela química desses dois, eu gosto muito do Han Bu-ryu. E aí, você estava sabendo dessas novas produções que vão entrar no catálogo da Netflix no decorrer do ano? Quais você tá ansiosa para acompanhar? Você vai acompanhar todas? Colocou todas aí na sua lista? Me conta tudo aqui nos comentários. E como eu falei, se vocês quiserem uma parte com os filmes, com os realities e documentários, vocês deixam aqui nos comentários que eu trago. É isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like e se inscreve aqui no canal para ficar por dentro do universo dorameiro. Me segue no Insta, lá eu sempre tô postando o que eu tô assistindo em tempo real, notícias, e interage comigo por lá também. Lembrando que o nome de todos os dramas que eu comentei no decorrer do vídeo, eu vou deixar aqui na descrição, que é esse texto abaixo do título. Muito obrigada por você ter assistido até aqui, até o próximo vídeo, tchau!